Amada igreja, preste atenção. Dor, eu vi várias coisas, mas eu vou resumir. Dor, aflição, soldado. Sofrimento. Onde está? Tá cheio, né? Na Bíblia Sagrada. Mas foi o que o apóstolo Paulo, aleluia, Jesus, falou para Timóteo. Segunda epístola do apóstolo Paulo ao Timóteo, capítulo 2, versículo 3. É aqui que o Senhor vai falar conosco. Amada igreja, o Senhor me levou numa experiência. Olha, achei muito profundo. Eu me vi ali numa experiência. Meu Deus. Aleluia. Abra aí a tua Bíblia na segunda epístola do apóstolo Paulo ao Timóteo, capítulo 2, o versículo é o 3. Segunda Timóteo 2:3. Aleluia, Jesus. Segunda Timóteo 2:3. Abre aí, amada igreja, tua Bíblia. E vamos meditar na palavra do Senhor Jesus. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Pai Santo e querido e amado, te adoramos na beleza da tua santidade. A ti a honra, a ti a glória, a ti o poder. Aqui está, meu Deus, a tua palavra que é viva, que é eficaz, que transforma, que liberta, que venha falar com cada um de nós segundo o teu amor, segundo a tua glória, segundo a tua graça. Em nome de Jesus. Primeiramente, amada igreja, antes de entrar nessa mensagem, aleluia, Jesus. Você que é novo inscrito aqui no canal, não se inscreve no momento que está lendo a Bíblia, no momento que nós vamos entrar na palavra de Deus, amém? Você vai continuar passando vergonha aqui. Eu vou contar a experiência, madre. O Senhor me fez ver novamente o que eu passei no momento da minha vida. Dor, aflição. E o porquê que eu passei essa dor? Eu estava na cidade de Montalvânia, em Minas Gerais, Ambraque, Andarabai. E ali, amada igreja, o Senhor mandou que eu fizesse um jejum de 3 dias. Darabai. E com 1 dia e meio, mas quase para 2, eu, amada igreja, me vendi. Primeiro o Senhor me deu um sonho, que eu estava dentro do ônibus, e eu sabia que eu estava em jejum. E tinha um palhaço ali. Ele tinha alimento, um monte de coisa que ele estava vendendo ali, dentro daquele ônibus, sabe aquelas pessoas que vão entrando para vender as coisas? Mas para mim ele não foi vender, para mim ele deu. Toma aqui para te comer. E eu comi, amada igreja. Quando eu despertei daquele sonho, meu Deus. Quando foi de tarde, amada igreja, eu me vendi por um prato de comida. Eu, amada igreja, me alimentei e desobedeci ao Senhor, não concluí aquele propósito. Agora vem a consequência da minha desobediência. O apóstolo Paulo falou para Timóteo: sofre, pois, comigo. E todos nós somos participantes da mesma dor, do mesmo sofrimento. É um só propósito, é pela palavra de Deus, é pela nossa salvação. Todo sofrimento que nós passamos é para nós entrarmos na glória. Não tem nenhum que não seja. Todos eles vão nos levar à maturidade. Todos eles vão nos fazer crescer na presença do Senhor. E ali, amada igreja da Aravaçúbia, eu comecei a sentir o meu corpo estranho. Eu comecei a ficar enfermo. E nós fomos ali naquele dia pro batismo lá da igreja. Ali, a amada igreja da Aravaçai teve uma passeata. E eu estava ali, eu estava começando a sentir dor. E aquela dor foi começando a se agravar.
Foi começando a ficar mais forte. Foi começando a aumentar. Quando começou a amada igreja a dar aquela passeata para aquela cidade inteira, ali onde nós estávamos, o pastor estava pregando a palavra numa carro de som, estava todo mundo andando na rua. E o Senhor falou bem assim: levanta as tuas duas mãos. E eu levantei as minhas duas mãos, amada igreja. E eu comecei a sentir dor. E o Senhor falou bem assim: não abaixa. Eu me lembrei, amada igreja, da passagem de Moisés. Quando Moisés estava de mãos levantadas, o povo estava o quê? Vencendo. Só que eu não podia pedir ajuda. Eu não poderia falar para ninguém. Eu estava querendo gritar de tanta dor. E eu tinha que ficar de mãos levantadas. Eu não podia baixar nenhuma das duas mãos. Aquela passeata inteira que durou horas. E eu enfermo, amada igreja, com muita dor, muita dor. Eu queria gritar, eu queria pedir socorro. Eu queria pedir ajuda. Eu queria poder contar para alguém: por favor, me ajuda, intercede pela minha vida. Eu passando aquela batalha espiritual ali, ó, sendo afligido no reino espiritual. Passando muita dor. Maratanagasu, remandaraya revolsovia. Taramande clamando rebaixandará, pialavassou, managlamando rebaixandarabá. E ali eu queria chorar, amada igreja. E eu fiquei ali, sentindo aquela dor, de mãos levantadas. E eu sabia que o Senhor estava, aleluia, Xanagasai, me punindo por conta da minha desobediência. Lamanduribacandarabá. A desobediência, ela tem consequências. E eu ali, amado, de mãos levantadas, sentindo a minha dor, sorrindo, e queria gritar de tanta dor, de tanta dor, de tanta dor. E eu suportei, amada igreja, aquela dor. Pela misericórdia de Deus ali, de mãos levantadas por horas e horas e horas ali, até o final. Quando terminou, amada igreja, aquilo, meu corpo tremia, de tanta febre. Eu tava começando a delirar. Entrei dentro, fiquei quieto ali. E eu sentia muito frio. E, amada igreja, eu fiquei 3 noites chorando em vigília, pedindo perdão a Deus. E aqueles dias ali foram dias de tormento na minha vida, dias de angústia, dias de muito sofrimento. De muita dor, amada igreja, que eu passei ali. Eu creio que foi menos de 3, Daramandaraia. Não estou lembrado direito. Amém? Ambru. Aqueles dias de oração ali, amada igreja. E eu estava ali em campanha, eu tinha que abrir a live. Mas eu não contei isso ainda. E eu sabia que aquilo era consequência do meu pecado. Eu estava sofrendo, mas pela minha desobediência. E eu tinha, amada igreja, a certeza de tudo isso. E eu chorava muito. Chegou um momento que as pessoas: André, vai para o hospital. Eu disse: não, isso aqui não é enfermidade. Eu estava no meio de pessoas espirituais, presta atenção, entre aspas, mas que não entendiam a profundidade. Não, vai para o hospital. Isso não é pro homem. Eu estava no meio de pessoas que se diziam espirituais, né, na mídia, na internet, mas que quando eu via ele pessoalmente não tinha espiritualidade. Meu Deus, só Deus para ter misericórdia. E ali, amada igreja, Maratanagasai, no último dia, o Senhor retirou aquela dor. Foi muito sofrimento na minha vida, mas foi um aprendizado na minha vida que eu nunca esqueci. A dor que eu passei ali, amada igreja, de aflição, no osso, no meu corpo físico, eu estava ali sendo Daramandarai, afligido pela minha desobediência, eu nunca esqueci isso. Foi um grande aprendizado na minha vida. E é por isso, amada igreja, que tudo hoje que o Senhor manda fazer, eu faço, eu não questiono,
porque eu já senti a dor de uma desobediência. Você imagina Jonas lá, a Bíblia não vai relatar, mas todo profeta sabe. A dor que ele estava sentindo dentro daquele peixe, porque, amada igreja, um peixe, ele vai além da aravaça, ele vai querer digerir aquele alimento. Então ele estava sendo... sabe quando aqui tem uma serpente chamada Daramandarai sucuri, e ela mata por constrição, ou seja, o que ela aperta até quebrar todos os ossos. Era assim que Jonas estava lá, sendo apertado dentro daquele peixe, para ele ser digerido. A dor que ele estava sentindo ali, você imagina a dor que ele estava sentindo naquele peixe? Isso foi um exemplo do Senhor. Nunca mais me desobedeça. Nunca mais questione. Sempre quando eu falar com você, vá. Nunca mais diga não para mim. Eu te chamei para você ser um atalaia. Eu te chamei para você fazer a minha vontade. Mas você que está aqui, que ainda não passou por essa dor, você não sabe o que significa. Você não sabe pelo que Jonas passou. Você não sabe o que é essa dor profunda na alma, no coração, dentro de você, até você estar dentro dela. Narabassúbia. Sua vida espiritual vai mudar. Você vai fazer exatamente o que o Senhor manda, da maneira como Ele quer. E eu fui quebrada, uma igreja, na dor profunda. Daramandarai erevassai. Nunca mais desobedecer ao Senhor. Quando Jonas saiu daquele tratamento, ele estava, meu Deus, fez concerto com Deus, se lembrou do que o Senhor tinha falado, e agora eu vou fazer a vontade do Senhor. Assim é todo profeta na presença de Deus. Toda pessoa que passa por dor, amada igreja. Toda pessoa, amada igreja, que Deus está quebrando é por desobediência, e o Senhor tem pressa. O Senhor não está esperando meses e semanas para jogar uma pessoa no leito. Você não quer me desobedecer? Depois, amada igreja, que eu, aleluia, Jesus, desobedeci ao Senhor, foi questão de horas. Eu já comecei a ficar enfermo. E é assim que o Senhor tem feito. Para não perder a alma, o Senhor está tratando rapidamente. O que diz essa palavra? Sofre. Sofrimento é a dor. O que ele passava, o apóstolo Paulo, açoites, prisões. Andoribacandarabaçai, físicas. E no mundo espiritual, as batalhas que esse homem passou, de legiões e potestades e demônios. Sofre, pois, comigo. As aflições como bom soldado de Jesus Cristo, ele está falando. Como bom soldado não é para você questionar. Como bom soldado é para você sorrir, embora e caminhar. Não é para você parar por motivo nenhum. Não é para você desistir porque alguém falou mal de você. Amada igreja, não tem tempo para meninice mais. O teu pastor vai falar mal de você. Aleluia, Jesus. Quem cuida de você vai falar mal de você. Quem, aleluia, a tua família vai falar mal de você. Todo mundo vai falar mal de você. Não é para você se acostumar, mas é para você ter a noção e a estrutura necessária para isso. Para você continuar. Alamanduri bacandarabá. Dereba xandarabá que ela soma na glamandarabaxeis. Recoma narabaço plahas terengos. Lerevlokovia narabaço biandarai, aleluia. Renjo mericlamando reblahas tereis. Rapanagat. Ele está falando como um bom soldado. E um bom soldado, ele não vai para a guerra porque estão, aleluia, Jesus, não estão me obrigando aí, não. Ele vai porque ele quer entrar nessa batalha. Ele vai porque ele, aleluia, ele sabe, ele entende o ministério que o Senhor colocou na sua vida. E ele vai lutar não somente pela salvação, mas também pela salvação das almas, da sua família, das pessoas ao seu redor. E onde o Senhor colocar, ele vai entrar nessa guerra, nessa batalha. Não por ele, mas por todos.
Jesus entrou na batalha, na guerra por ele, não por todos nós. Paulo entrou nessa batalha por ele, por todos nós. É assim que também nós temos que ser. Os apóstolos, os discípulos entraram nessa guerra, nessa batalha por ele e por toda a igreja, que somos nós. Para essa mensagem chegar a mim, até você, eles morreram, eles sofreram as consequências da Aramandaraia, Lavassai, da perseguição. E a mensagem chegou a mim, chegou a você. Você alcançou a palavra libertação. Da mesma maneira nós vamos ser. Sofre, pois, comigo, como um bom soldado das aflições de Cristo. Lamanduribacandarabá. Shalomande clamando rebachandarabala, ele vai hacereblococha. Daramandarai. É assim que o Senhor quer o bom soldado. É assim que o Senhor quer, meu amado irmão, minha amada irmã, Daravassai, cada um de nós na sua presença. Oh, decalamandarai, aleluia. É assim que o Senhor quer, amada igreja, cada um de nós diante dele. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Eu vou dizer, amada igreja, não é fácil passar por essa dor. E foi uma das maiores dores, amada igreja. Uma das, não foi a maior. Foi uma das. O Senhor estava preparando um campo, porque a maior dor que eu senti na minha vida foi quando o Senhor foi colocar amor dentro de mim. A raiz foi a maior dor. Alabacandarabassubiandará. Sempre vai fazer parte, amada igreja, da nossa vida. A dor, a perseguição e as aflições. Mas o problema é que as pessoas estão, amada igreja, olhando para a dor e deixando de lado a obra de Deus. As pessoas estão olhando para a dor e deixando de lado aquilo que o Senhor colocou na sua mão. As pessoas estão olhando para a dor e estão deixando de lado o ministério. Aí que está o problema. A palavra do Senhor está dizendo bem assim: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Não é para você largar o que o Senhor colocou na sua mão, na sua vida. É para você sofrer, você sentir dor, mas você vai estar ali pregando, evangelizando, fazendo a obra do Senhor. Não importa quem está te perseguindo, não importa quem está te difamando, não importa se o mundo está desmoronando, você vai estar ali pregando a palavra de Deus. Xanagassobria. E o Senhor me lembra de mais uma experiência que o Senhor me deu. Eu estava numa madrugada e eu tinha pecado contra Deus, amada igreja. Eu estava pecando e tinha consciência. Era iniquidade. E eu sabia que ia ter consequência. E eu vi um anjo com uma espada, desembanhada. E quando eu vi aquilo, eu sabia que aquela espada ia entrar na minha vida. Eu só estava esperando um momento. Numa madrugada, aquela espada entrou. Quando ela me transpassou, eu só queria ficar ali sentindo a minha dor quietinho, não queria fazer nada. Só sentia a minha dor ali. Estava perto de abrir a live das 3 horas da madrugada. Eu estava de joelho ali, sentindo aquela dor. Aí o Senhor falou bem assim para mim: não importa a dor que você sinta, você tem que fazer a minha obra. Você vai fazer a minha obra. Ali, amada igreja, eu coloquei aquela minha dor no bolso, fui abrir ela e fui pregar. No meio daquela pregação, nem lembro qual foi a pregação, foi para pregação tremenda, eu sentindo dor ali e pregando com muita autoridade de madrugada. O Senhor retirou aquela espada, porque eu entendi o mistério. É assim que Ele fala para mim e para você. Não importa a dor que você vai sentir, não importa a calúnia que vão fazer, a perseguição, o deserto. Ai, irmão, tá pela misericórdia, tá muito grande, não importa. Nós temos que fazer a vontade do Senhor. Nós temos que pregar, nós temos que evangelizar, nós temos, aleluia, Daramandará, Erevossovia, que fazer a vontade de Deus. Não importa o que você passa, não coloque a dor acima de Deus. Não coloque o teu sofrimento acima do Senhor. Quando você, deixa de fazer a obra do Senhor pela sua dor, você está dizendo: Senhor, não te amo, eu estou olhando mais a minha dor aqui. E o Senhor fala: amai ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, tem que estar acima. Então, se você tem amor ao Senhor, você vai colocar sua dor no bolso e vai embora. Teu corpo está todo dolorido, mas você está ali pregando. Você está pela misericórdia, mas você está lá. E foi assim que o Senhor me ensinou, foi na dor. A minha vida foi movida por dores, mas eu não deixei de fazer a obra do Senhor. A partir daquele dia, quando aquela espada entrou na minha vida, eu não deixei de fazer a obra do Senhor. Maratanaga se revocou, chanarabá que andarabá.
Balamando rebacanda rabasso maratanaga serreblococha. Eu não deixei de fazer a obra do Senhor. Xalamande clamando reba. E assim, amada igreja, que o Senhor quer que nós estejamos na sua presença. Arabasso managlamando rebachandarabá. É assim que o Senhor quer que nós estejamos dentro de cada um de nós. É assim que o Senhor quer, amada igreja. Que nós temos que estar em paz e fazer a obra do Senhor. É assim que vai nascer o fruto de todas essas experiências, amada igreja. Toda dor que eu passei, eu sou muito grato ao Senhor, porque todas elas foram necessárias na minha vida para eu não fazer a minha vontade, para eu não fazer aquilo que eu quero, para o Senhor abrir a minha mente, daramandará erevossou maratanagassumeriki, alamandará erevossovia. Darabassumericlomanarabá. O Senhor abrir a minha mente. Darabassumeriki, alamandará erevossou. E eu estar na presença do Senhor, posicionado como Ele quer. Ramburecando rebachandarabá. Alamande clamando rebachandarabá. Você entendeu o mistério? Profundidade que o Senhor está entregando essa palavra. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Não é um soldado de Paulo, não é um soldado de Pedro, é um soldado de Jesus Cristo. Você não se alistou nessa batalha, nessa guerra? Então tem que aguentar as consequências, tem que aguentar, tem que suportar. E suportar não é desistir. Suportar não é voltar atrás. Suportar é perseverar. Não importa o que aconteça, você vai estar alicerçado em quem? Em Jesus Cristo, não no homem, mas na palavra de Deus. Essa é a mensagem que o Senhor entrega para mim e para você nessa tarde. Amém? Quem toma posse aí, diga amém. Amém, eu também recebo, em nome de Jesus.